Então, graça e paz, né? Boa tarde, glória a Deus, mais uma semana. Oi? Pois é, boa noite então, né? Os lapsos, o pessoal vai ver que tá boa noite mesmo. E mais uma semana que a gente teve para estar sendo instruído por Deus, para estar aprendendo, para estar se guardando mais, vigiando, enfim, tantas coisas que temos acontecido. A gente tem falado sobre... deixa eu ver aqui onde a gente vai começar, sobre a alma de uma liderança saudável, né? Então a gente começou falando sobre a síndrome de Diótrefes, que é um espírito de dominação. Falamos o que é liberdade, o que é rebeldia, para não confundir as coisas. E hoje a gente vai dar início ao quê? Ao espírito de uma liderança saudável. Como que é uma liderança saudável? Porque olha só, a gente tem falado de tanta coisa... Tipo assim, gente, mas é só coisa ruim, só para observar os danos que uma personalidade distorcida, não curada, pode causar aos seus liderados, né, aos seus discípulos, aos discípulos do Senhor Jesus. E agora a gente começa a ver o quê? As qualidades. Existem milhões de qualidades que superam todas as deficiências. Todas. Mas o que o Senhor Jesus, ele sempre nos aconselhou a fazer? Tira primeiro o argueiro que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do irmão. Então, digamos que a gente estava observando os nossos argueiros, se eles existiam ou não, né? Para quê? Para que nós estivéssemos podendo tirar o cisco no olho do irmão, como que? Uma liderança saudável que já arrancou os argueiros, ou que ainda está arrancando. Porque é isso que a gente tem feito. Nós temos arrancado aquilo que tem nos impedido de ver como o Senhor quer que nós vejamos, tá? Então, uma das características, amor e serviço. O meu objetivo não é abordar estratégias e estilos de liderança e administração, porque cada um tem um estilo de liderança e uma forma de demonstrar isso. Mas simplesmente trabalhar na nossa motivação de liderar, diagnosticando a nossa personalidade. A grande tarefa da liderança é destrancar chamados, reavivar dons e liberar ministérios de forma organizada. Desta forma, a igreja cresce rompendo fronteiras espirituais, rompendo fronteiras ministeriais e culturais e geográficas. Então, olha só, quando a gente consegue se organizar, quando a gente consegue, entender o propósito, se ajustar, alinhar com a vontade de Deus, o que acontece? A gente consegue romper, olha só, rompendo fronteiras espirituais, ministeriais, culturais e geográficas. De repente, a tua palavra aqui vai chegar lá do outro lado do mundo, sem você sair daqui. Através do que hoje? Internet. Mas daqui a pouco você vai fisicamente também. Mas e se um discípulo teu, que tu ministrou de maneira temerosa, for e você não? Você está lá junto com ele. Você rompeu uma barreira geográfica, ministerial, espiritual e está alcançando o quê? Vitória. Está alcançando vidas, está rompendo. Por quê? Porque Deus ajustou você no princípio dele. Então, olha só, 1 Pedro 4,10. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, olha só, um dom espiritual nada mais é do que a capacidade vinda de Deus para liderar pelo servir. Então, o líder é o quê? Servo. Certo? Servo. Ele tem que o quê? Servir junto. Qual que é a maneira, a forma dele servir? Existem N maneiras dele servir. Ele pode estar servindo você pela palavra. Ele pode estar servindo você com o seu serviço naquilo que ele sabe fazer. Todas essas são formas de servir. O que mais que vocês podem me dizer que são maneiras de servir?
dando um copo d'água, servindo um prato de comida, dando uma palavra de amor, de consolo, aconselhando, ajudando, repreendendo. Isso é servir também. Orando, o que mais? Amando. Tá junto, tá ali, tô aqui. Então existem várias formas de servir. Eu preciso estar servindo nessas formas. Ah, mas o meu chamado, o meu dom é esse. Não, gente, não se abstenham a isso. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser obreiros aprovados em toda boa obra. Não só na obra que me convém. Ah, eu gosto mais de fazer isso, então eu vou fazer só isso. Daí já não é a obra que Deus pôs pra você, é aquela que você se achou melhor e que você gosta mais, então você não está servindo a Deus, você está servindo você. Tem coisas que a gente não quer, não gosta, né? Até tem um pastor que foi o pastor que ministrou muito as nossas vidas, ele costumava brincar e dizer assim: você tá vendo essa mãozinha aqui? Essa mãozinha aqui que abençoa você, que abraça você, que unge você, já limpou o que? Banheiro. Já guardou, já ficou na porta do banheiro, sendo a pessoa que cuida do banheiro para deixar com que os outros entrem e o banheiro continue o quê? Limpo. Daí ia lá, tinha um abençoado que fazia aquela estripulia, né? Vocês já viram um banheiro assim? Daí lá vai a pessoa, entra, passa um pano na privada, no chão, bota o papel higiênico, certo? Limpo pro próximo, né? Não ter um ataque quando entrar. Vocês já conheceram aquele eucalipto aquele que é concentrado? Mistério aqui. Entendeu? Todo banheiro tem que ter um desse. Principalmente quando é para público. Então, já limpei banheiro durante culto, já cuidei de porta durante reunião, já cuidei de criança, já ministrei adolescente, nananã, toda boa obra. Ah, a irmã passou mal. Cris, limpa lá o vômito. Limpo. Senhor me dá graça, vamos lá. E não é vômito de passar mal, é de libertação. Vocês já sentiram o cheiro de vômito de libertação? Não é igual ao normal. Porque o que a pessoa está botando para fora ali não é um mal-estar estomacal, é demônio. Entendeu? Então, o que acontece? O servo de Deus, ele tem que estar pronto para servir em toda boa obra. Tá precisando aqui, tá precisando lá? Não, isso eu não faço, vai quebrar minha unha. Não, essa parte não. Eu posso até estar bonitinha aqui, agora eu não boto, vou botar a mão na terra, vou botar a mão na enxada, você já não me vira? Boto, não quero saber. Se eu posso fazer, farei. Se não tiver tempo para fazer, por causa das correrias, das coisas, é outra história. Mas eu não vou fugir da minha responsabilidade, daquilo que eu posso fazer. Certo? Então, cada um administra os outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Várias formas de administrar isso. Então, olha só, o nosso chamado como líderes é despertar o dom de Deus que cada um tem. É ajudar vocês a se descobrirem qual é o meu chamado, qual é a minha direção, como eu preciso caminhar, o que eu preciso melhorar, o que eu já estou boa, mas eu tenho que me manter para não perder aquilo que eu já ganhei. Todos nasceram para liderar e todo líder precisa da liderança de outros líderes. Não devemos ver os seguidores como seguidores, mas como líderes que estão presos e precisam ser destrancados, desenvolvidos e liberados na sua liderança. Então eu não posso ministrar, nós não podemos ministrar pessoas para nós. Nós precisamos ministrar pessoas para que elas andem. A gente já tem falado sobre isso. A nossa pastora, a nossa cobertura espiritual nos trata dessa maneira. Nós tivemos uma conversa, uma última conversa da última vez que nós nos encontramos, e a gente falou justamente disso. E hoje, com mais autoridade ainda, eu posso entender a forma como ela tem lidado conosco e a forma como nós temos lidado e precisamos lidar também com vocês, e a forma que vocês vão lidar com os seus liderados.
tempo determinado. Nós não podemos colocar a carroça na frente dos cavalos ou dos bois, né? Não tem como. Então as coisas têm caminhado de acordo com o quê? Com a vontade de Deus, certo? Paulo não apenas liderou o dom de Deus na vida de Timóteo, ele não liberou apenas, ele também estava investindo no chamado dele, incrementando o alcance da sua própria liderança pela liderança de Timóteo. Ele estava preparando Timóteo, porque como ele sabia que ele ia, e o Espírito do Senhor ministrava muito ele, que possivelmente ele seria preso, ele ministrava, olha, pode acontecer, não pode. Ele estava preparando Timóteo para quê? Para representá-lo. Ele sabia que ele podia contar com Timóteo, que Timóteo iria ministrar exatamente como ele recebeu do Senhor. Paulo recebeu do Senhor, passou para Timóteo e passou para tantos outros, Priscila, Áquila, Apolo, tantos outros. Então é a mesma coisa, nós temos ministrado vocês e nós precisamos o quê? Estamos preparando para que vocês ministrem aquilo que vocês têm recebido, não em partes, mas exatamente como o Senhor nos tem dado. Senão vai haver o quê? Distorções. E se houver distorções já não vai ser a mesma coisa. Concordam? Paulo, Timóteo, não seria também? Não. O que ele falou? Paulo não liberou apenas o dom de Deus na vida de Timóteo. Ele estava investindo no chamado dele, acrescentando para quê? Para que ele incrementasse o alcance da sua própria liderança pela liderança de Timóteo. Ele sabia que se Timóteo abrisse a boca dele, não seria só Timóteo falando, mas seriam as palavras que Cristo deu para Paulo e que Paulo passou para Timóteo. É assim que nós temos que ser. Cada um com a sua personalidade, é claro, com a sua forma de agir, mas sem distorcer a palavra. 2 Timóteo 1,6. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, ele pegou Timóteo e impôs as mãos e chamou a unção sobre Timóteo. Quando Deus te leva para um ministério, o objetivo dele é que você sirva as pessoas. Submeta-se ao seu líder e permita que ele te ajude a achar o seu lugar. Não busque uma posição, isso aqui é uma chamada de atenção. Jamais aceite uma posição sem ter desempenhado a função. Ai, como assim? Você precisa ter desempenhado uma função antes de buscar uma unção ou um lugar. Quantos pastores vocês conhecem que não desempenham a função pastoral? Eu conheço alguns. Quantos evangelistas vocês conhecem que não desempenham a função evangelística? Ou quantos pastores que foram ungidos e não são pastores, são evangelistas? Ou foram ungidos profetas e são apóstolos? E a gente pode ir por vários caminhos. Por quê? Porque o dom de Deus, o chamado de Deus foi colocado dentro da igreja como uma galgada de poder, de alcance, de posição. Quantos presbíteros, quantos diáconos ungidos que não são diáconos, que não são presbíteros, mas são pastores ocupando uma função que ele tem que galgar. Primeiro obreiro, depois aspirante a obreiro, não sei, tem várias formas. Daí depois é diácono, daí depois é evangelista, daí, ou presbítero, daí a mulher é missionária, porque não existe uma presbítera, né? Daí um pastor, pastora, daí apóstolo, ou vice-deus, ou bispo. Não, é um chamado. É um chamado, né? Na minha vida e na do apóstolo, as coisas aconteceram fora dessa ordem. Nós somos ungidos diáconos. E daí, de repente, passou de diácono a gente foi para pastor. Daí de pastores, nós fomos separados apóstolos, eu e o apóstolo Edson. Daí de apóstolos, né, nós fomos num caso separado, ungidos, eu fui reconhecida profetisa e o apóstolo reconhecido apóstolo. Ah, numa convenção, xananana, não.
por um homem e uma mulher de Deus. Sim, isso sim. Certo? Mas não para mostrar para homens ou qualquer coisa parecida. Foi também diante de homens, mas não diante de uma convenção ou qualquer coisa parecida. Então Deus fez diante de uma igreja, diante de um povo, sim, mas não de uma maneira grandiosa, como a maioria espera, né? Por quê? Deus também trabalhou nas nossas vidas essa questão de posição. Eu já confessei para vocês que quando eu entrei no Evangelho, as minhas motivações não eram puras. E Deus as purificou com o tempo, graças a Deus, porque a gente foi permitindo, né? Mas então isso é um lembrete, não busquem, nosso coração clama, gente, às vezes alguns não, ou às vezes sim, mas a pessoa esconde tão bem, né? Mas o natural, o normal é que acaba acontecendo, sabe? Então assim, não se culpem, só busquem a motivação correta e digam, Senhor, purifica o meu coração. Esse é o propósito, essa é a maneira, né? Ó, não busque então um título, busque o seu dom, busque a sua identidade ministerial. A frutificação exige esse tipo de objetividade. Você só vai conseguir frutificar no reino se você focar com isso. Eu não quero uma posição, eu quero me encontrar no meu chamado. Eu quero saber quem eu sou. Ah, eu sou um diácono? Não, não é esse tipo de encontro. Quem eu sou? Eu sou filha do Deus vivo. Nossa, se eu já me encontrar nessa identidade, já é 50% do caminho andado. Seu dom a serviço do propósito divino criará no tempo certo a posição adequada para você. Invista na liderança e no sucesso de outros. Isso fará de você uma pessoa livre e bem-sucedida. Não só investir na gente, investir no sucesso dos outros. Vai, aprendam, cresçam, andem, voem. Então isso faz parte, isso é um sinal de uma liderança que presta amor e serviço. A segunda coisa, a alma de uma liderança sadia, voluntariedade. O que é voluntariedade? É de vontade própria, sem obrigação. E amizade. João 15,15, lê para nós, Hannah. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O líder de verdade não impõe a sua liderança através de ameaças e de manipulação. Para alguém te seguir, a pessoa tem que ter 100% de vontade própria para fazer isso. Tem que espontaneamente consentir com este fato e também pode sair quando quiser. Você quer permanecer? Você é bem-vindo. Você não quer? Você é bem-vindo também. Mas você quer seguir o seu caminho, que o Senhor te abençoe, que você frutifique. Nós não podemos manter pessoas conosco, entendeu? Não, porque se tu sair daqui tu vai morrer. Várias pessoas já falaram isso para outras. Só aqui tem a salvação. Cuidado. Isso é frase de seita. A salvação não está em lugar nenhum, ela está em Cristo Jesus. Um líder sadio não segura pessoas. Por quê? Porque cada pessoa tem a responsabilidade de liderar a sua própria vida. Não podemos fazer isso por pessoa alguma sem distorcer a nossa personalidade através da possessividade. O padrão divino para o relacionamento líder-liderado é a amizade. Desenvolvendo a liderança dos discípulos, Yeshua se nivela com eles, dizendo: de hoje em diante vocês não são mais meus servos, mas meus amigos. Andaram juntos como líderes e amigos. Isso é liderança. É isso que nós temos tentado fazer aqui no nosso meio. Não há um tratamento superior com ninguém. Nós caminhamos lado a lado. Porém, às vezes, quando há... Porque nem todos têm maturidade, às vezes, para entender. A gente precisa o quê? Ei, calma aí, né? Como assim? Você não pode falar comigo dessa maneira. Vamos parar. Já tive que sentar com pessoas e chegar e dizer, ó, em nome de Jesus, presta atenção, você está falando com a tua líder, eu sou tua amiga, amo você, mas espera aí, você não pode falar comigo dessa maneira. Há um limite, há um quê? Né? Uma linha limítrofe, que se eu não ultrapasso, eu não posso
deixar ultrapassar, eu tenho que ensinar. E se a pessoa não souber a linha limítrofe, você precisa mostrar para ela tantas vezes quanto forem necessárias. Como um amigo, com certeza, entendeu? Mas de uma maneira respeitável. Então, olha só. Yeshua estava levando seus discípulos ao nível mais alto de liderança. Ele compartilha a sua intimidade. Um clima de profunda confiança e lealdade é produzido. Não havia 1 milímetro de superioridade, mas igualdade, respeito e amizade. E quando alguma coisa está querendo quebrar esse vínculo de amizade, querendo quebrar essa estrutura linda que o Espírito de Deus quer criar, não só entre nós, mas em sentido geral, na igreja do Senhor Jesus, o que nós temos que fazer? Consertar. Quando eu percebo que isso está sendo quebrado, eu trago à tona a situação para conserto. Choro, ajo com transparência para trazer à tona, porque o inimigo não vai ganhar. Ah, não vai. E ele está sempre tentando. Ele não vai desistir, gente. O mundo já é dele, não é? Quem que não é? Nossa, e mais um monte por aí. Então quem que ele vai tentar destruir? Que tipo de relacionamento que ele vai tentar destruir? Os nossos. Não é? É os nossos. Agora cabe a mim e a vocês, a nós no corpo de Deus, no corpo de Cristo, fazermos o quê? Nos colocarmos nessa posição e sermos verdadeiros e sinceros também, para que Deus possa mover, senão também não vai acontecer. Vai continuar quebrado aquele vínculo até que um dia a rachadura vai ser tão grande que vai passar um caminhão. Um muro foi construído entre você e seu líder, ou entre você e alguma pessoa. Esse fato é que destacava a evidente autoridade de Yeshua sobre os seus discípulos. Ele disse: mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ele não guardava nada para ele daquilo que Deus estava revelando. Tudo que Deus estava trazendo para ele como conhecimento, ele compartilhava. Nós temos feito isso com vocês, gente. Compartilhado nosso amor, nossa intimidade, sem hipocrisia, sem mentiras. Compartilhado as frustrações, as tristezas, as vitórias. Tudo isso de que maneira? Tudo que o Senhor tem me dado, eu dou a vocês. É isso que nós temos que fazer. Não, eu vou reter para mim. Não, nada eu posso reter. É difícil para a gente entender isso? Meu Deus, mas o pastor, a pastora, eles erram tanto, né? Nos cobram em determinadas coisas. Eli, semana passada eu vi ela fazer um negócio que ela falou na outra semana. Faz a tua parte. Tu pode ter certeza que Deus chamou a atenção dele e dela também. Vamos continuar caminhando. Vamos continuar respondendo o que Deus tem dado. Certo? Tudo que eu aprendi do Pai, eu vou falar de vocês. Eu vou falar para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam iguais a mim. Até nos meus erros. Quando eu erro, eu digo, não façam dessa maneira. Né? Eu tenho que ter essa humildade. Não errem o mesmo erro que eu errei. Eu tive que ser tão moída para quebrar o orgulho e a soberba na minha vida. Não desejo a mesma coisa para vocês. Não desejo. Mas se vocês não abrirem antes disso acontecer, é o que vai acontecer. Então vale com os exemplos, com as situações. Por que não escolher? Eu não tive essa chance. Entendeu? Eu, assim, no meu princípio, a gente se aconselhava e tal, era sempre muito bom, os conselhos que eu recebi foram muito bons, mas não houve uma profundidade, um acompanhamento em profundidade. Eu ligava, eu pedia ajuda, mas nunca tinha tempo, a pessoa nunca tinha tempo para nós. Deus foi nos ensinando, entendeu? E deu até que o Senhor levantou alguém com tempo, e mesmo assim, aquele que mais tinha tempo ainda não era uma pessoa. Era
Era o Senhor. Mas a gente estava sempre buscando. Mas isso também não é desculpa para mim não buscar a ajuda de alguém. Unidade, caminhada cristã. Nunca um homem e uma mulher de Deus vão caminhar sozinhos. É impossível um homem e uma mulher de Deus caminharem sozinhos. É difícil demais, é corpo, é unidade. Tudo que Jesus pregou envolvia mais de 2 ou 3 pessoas. Ele fala assim, onde você e o Senhor estiverem, ali eu estarei. Não, ele diz, onde estiverem reunidas, 2 ou 3, ali eu estarei. Então, por que ele deixou isso escrito? Para nos mostrar que nós e com nós mesmos não é o suficiente. Não vai edificar nem a mim e nem a ninguém. Os meus erros vão edificar alguém. Os meus acertos vão edificar alguém. Os meus erros vão ensinar a pessoa a não ser como eu sou. E os meus acertos vão fazer com que eu inspire a vida delas a acertarem no que eu acertei. Então eu vou aprender das 2 maneiras. Como fazer, como não ser. Lembre-se que a gente estudou que Deus faz isso de propósito? Ele coloca limitações em nós de propósito? Porque senão eu ia ser tão boa que eu não ia precisar de ninguém, concordam? Eu e euzinha mesmo, mas o Espírito de Deus acabou. Mas não, eu preciso de ti, Dariane. Eu preciso de ti, Patrícia. Eu preciso de ti, Lucas. Eu preciso de ti, Dona Zeleide. Da senhora, Dona Lourdes, da Ju. De ti, Samuel. A pastora precisa. Não dá para viver sem. Não dá. Dói. Do Miqueias. Do Andrews. Nós precisamos uns dos outros. Então, olha só. Há muitos líderes aqui. Líderes verdadeiros não querem seguidores para sempre. Líderes que precisam de seguidores para si são doentes na alma. Yeshua disse para os seus discípulos que eles não eram mais servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que está na mente do seu mestre. O amigo sabe? Olha que diferença. O amigo sabe. Porque ele está na intimidade. Tá entendendo o que eu quero dizer? O amigo sabe. Então, se o amigo não sabe, é porque a intimidade de alguma maneira foi cortada. Por isso que Deus às vezes me mostra algumas coisas, assim, a gente sente. Não é por mal, não é, gente. É que em nome de Jesus, nós não podemos, o príncipe desse mundo, que ele mais quer acabar com tudo isso, a gente precisa estar atento a detalhes. Detalhes de amor. Há muitos líderes que mantêm o povo sob controle, sonegando-lhes os seus verdadeiros pensamentos. Estão manipulando o povo com a sua astúcia. Passam apenas as informações necessárias para dar a impressão de que eles querem que as pessoas tenham deles. Ensinam apenas o suficiente para assim conseguir dominar. Proíbem de obter conhecimento de fontes oportunas com medo de perdê-los. Se você como líder tem medo de perder um discípulo, então esta pessoa está mais longe de você do que você imagina. Ai, quantas pessoas se encontram dessa forma? Tem até um ditado, eu não sei de quem que é, mas se você quer ver uma pessoa que é livre, você deixa o passarinho voar, né? Se voltar é porque ele é fiel a você, ele está com você. Se ele não voltar é porque ele nunca esteve com você. Então essa é a liberdade em Cristo. Isso é que Jesus fez por nós. Todos são livres. A maneira como nós nos comportamos nessa liberdade é que conta não só para nós como liderança, mas para o Senhor. E aquilo que tu semeares na minha vida, tu vai colher. Não porque eu oro assim, porque eu não oro, tá? Em nome de Jesus. Mas porque a Bíblia diz que é assim. Que tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Vocês não estão sendo preparados para liderar? A grande maioria? Não é? Então, é assim que funciona.
Você gostaria que um líder fizesse com você o que talvez você está fazendo ou pensando? Então esse é o nosso pensamento. Você não gostaria que o seu liderado fosse sincero, verdadeiro? Não importa se a palavra fosse dura, fosse difícil ou não fosse, mas que ele fosse com você? Não ia ser mais fácil para vocês vencerem juntos? Semeie isso na vida do teu líder. Plante isso, regue isso. Ai, mas se eu falar, ele vai, ela vai, eu não sei. De repente a gente vai discutir, ou eu vou ouvir alguma coisa que eu não quero. Pode acontecer. Mas relacionamento é isso. Relacionamento é, às vezes, se entender e às vezes não entender. Mas o Espírito habita entre nós. Ele então vai trazer o entendimento. Talvez você tenha que engolir um gato de ré. Talvez eu tenha que engolir um gato de ré. Vocês já imaginaram o que é um gato de ré, gente? Engolir um gato de ré? Quando tu puxa um gato assim, o que ele faz com as unhas? Então, imagina o gato de ré. Ai, eu me arranhei de verdade agora. Então, entendeu? Só pra, né, fazer o negócio acontecer mesmo. Agora pensa isso por dentro, engolir. Sangue, dor. Mas às vezes tem que engolir os gatinhos de ré. Daí na hora você tem certeza que você está com a razão. Dali meia hora o Espírito de Deus te ministra e tu diz, meu Deus, é verdade, eu não tinha visto por esse ângulo. Aprendi mais uma coisa hoje. É assim. Só que na hora foi um confronto do tamanho de um bonde, que misericórdia. Se eu pudesse, eu ia pular no pescoço. Vocês já não sentiram vontade de pular no pescoço, pastor? Vai, pode confessar. Claro que já. Faz parte. Mas, se a gente deixar o Espírito de Deus ministrar, você vai ver. Naquilo que ele errou, de repente ele vai voltar atrás, vai chegar diante de você, vai conversar com você. E naquilo que é pra você aprender, você vai aprender. Claro, se a gente tiver o coração ensinado, senão também não é. Então, olha só. Depois de andar com eles como líderes e amigos, chegou o dia em que Yeshua continuou a andar e simplesmente despediu-se deles, passando-lhes toda a sua autoridade. Ele disse, agora vocês podem assumir tudo, são responsáveis, ganhem o mundo para mim, são os líderes das nações. Isso é liderança, eu confio em vocês. Eu posso ir embora, eu vou para São Vicente, eu vou para Curitiba, eu não sei para onde eu vou, porque o Senhor que sopra o vento, mas eu posso pegar alguém e dizer, ó, você termina de ministrar esse estudo aqui para mim, porque é algo muito importante, então, por favor, eu confio que você tá apto e eu vou tranquila. Quem tá lá? Ah, fulana. Oh, não, mas a pastora... Meu Deus, a senhora não tem medo, de repente ela vai fazer, ou ela vai fazer a cabeça do povo, vai roubar, nada, porque tem uns papos assim, né? Não, eu sei em quem eu tenho crido. Deus tem levantado homens e mulheres dignos da minha confiança. E da confiança dele, né? Porque em primeiro lugar a confiança é dele. Gente, está cada vez mais difícil encontrar. Só que Deus tem nos dado o privilégio de estar construindo pessoas assim, com motivações diferentes. Isso é lindo, isso é reino. Pastora, oi. Entre nós já tem pessoas que já têm esse... Tu não pode fazer esse tipo de pergunta. Do quê? Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Amém. Assim, gente, Deus está fazendo com cada um aqui. Sabe? Tá fazendo sim. Eu já ministrei vários estudos aqui. E assim, ó, tem que caminhar duas coisas juntas, né? O conhecimento e a postura de caráter, que Deus está juntando as duas coisas. Então, tem só o conhecimento do caráter, sem o conhecimento natural, então Deus está movendo. E o contrário, porque alguns têm uma coisa e falta outra, outros têm a outra e falta alguma coisa. Mas Deus está juntando as duas coisas para fazer isso com cada um de nós. Eu creio que eu tenho pessoas que eu posso confiar sim aqui no nosso meio. Entendeu? Isso é muito bom. Mas assim, Deus está ajustando muita coisa. Tá? Tu me pegou, né? Glória a Deus. Liderança então verdadeira pode ser comparada com o mestre de uma orquestra.
Cada um distintamente toca o seu próprio instrumento. É o som de cada um. É peculiar, certo? É particular. O mestre da orquestra simplesmente coordena. Ele não toca os instrumentos, mas ele coordena. Lembra? Bonito, não é? Vocês já viram? Daí todo mundo sabe o que ele está fazendo. É lindo você ver um maestro orquestrando. E ele olha, daí ela entendeu que é ela. E assim vai. É lindo. Assim é o corpo de Cristo. Também. Bem harmonizado. Né? Então o líder verdadeiro permite que cada um seja o que é em si mesmo. Então ele respeita a unção das pessoas, ele não as controla, ele as coordena. Cada um dentro do seu dom, sendo cada um o líder na sua própria responsabilidade. Cada um como um líder no seu próprio talento. Se não discernir o seu dom, vai desafinar a orquestra. Você tentará ser uma outra pessoa e isso traz muitos problemas. Quantas pessoas tentando ser o que a outra quer? Não, você tem que ser o que o Senhor chamou você para ser. Não, mas você é uma coisa agora, uma coisa daqui a pouco, outra coisa lá, e nunca consegue se equilibrar, porque você não está ajustando com o que Deus te chamou. Você está querendo ajustar com o que alguém, ou com o que você acha que alguém quer. Não. Lembrem-se, vocês têm um chamado, a gente tem ajudado a despertar esse chamado. Algumas pessoas eu já falei, olha, eu vejo esse dom em você, eu vejo esse, né? Mas assim, orem a Deus, porque a palavra final vem de quem? Do Senhor, vai ser uma confirmação do chamado, né? O pastor tem que entender que ele não é para controlar as ovelhas, mas para ajudá-las a descobrirem o seu próprio dom, ajudá-las a descobrir o lugar certo na orquestra, a posição correta no corpo de Yeshua e animá-las a florescerem, liberando todo o seu potencial. Como é bom, né? A gente tem conversado. Então, qual que é o teu chamado? Você tem descoberto? Ah, eu tive uma visão assim, onde eu estava, tal. Isso já são pistas. Ah, eu tive um sonho, enquanto eu li a palavra, me veio uma ânsia ou uma vontade de estar pregando para várias mulheres, ou ministrando crianças, ou ajudando na área social, eu não sei. Eu sei que onde Deus começou na minha vida foi no Ministério de Louvor, foi onde nós entramos. Eu e o apóstolo ensaiamos um louvor, nos casamos, chegamos na igreja, pastora, nós ensaiamos um louvor, podemos apresentar? Ela já conhecia a gente, porque a gente participava de todas as reuniões de obreiro que tinha sem ser obreiro, só para aprender. A gente não fazia nada, mas nós estávamos presentes em todas as reuniões. Às vezes foi tão frustrante, porque nós estávamos ali, sabia o que fazer, não podia. Mas Deus sabia o tempo, ali Ele estava nos preparando. E no dia que nós apresentamos a primeira canção, né? Depois que nós casamos, a pastora nos chamou o pessoal do louvor e fez uma oração e disse assim: a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, o Edson e a Cristiane estão ligados no Ministério de Louvor. A gente parou na hora, olhou para ela, o quê? Mas pastora, a gente nem... Mas era o desejo do meu coração. Ali foi uma confirmação, porque eu queria muito. Daí ela disse assim: você ministra louvor hoje? Eu nunca tinha nem pegado no microfone direito na minha vida. Daí eu olhei pra ela. Posso ir no banheiro primeiro? Área. Meu Deus, eu olhei no espelho, comecei a suar. Como que faz, Senhor? Como que é isso? Né? E Deus foi trabalhando. Né? Lembra que eu contava pra vocês da perna? Né? Que tinha que parar assim, ficava meio torta, mas segurando a perna para não passar vergonha, porque o barulho era grande. E Deus foi fazendo. Paguei uns micos, uns King Kongs, mas valeu a pena, por amor do Senhor. Hoje eu vejo isso com graça na presença de Deus. Porque mesmo hoje é engraçado, na época não foi não. Foi horrível. Como eu queria que não tivesse acontecido. Passei vergonha. Mas foi um trabalhar de Deus. E ali começou a caminhada. Louvor, o Edinho no teclado. Eu cantava.
né? Daí ministrava louvor, tinha outro pessoal, uma guerra constante dentro do louvor, porque, meu Deus, como é gostoso, porque é uma estrela querendo brilhar mais que a outra. Por isso, até tem uma outra coisa que o Senhor tem nos revelado dentro dessa questão do louvor. Nós não temos lutado para levantar um louvor, nós temos alguns que cantam, que tocam, tem os instrumentos, mas nós não temos guerreado para levantar. E, gente, em nome de Jesus, quando nós conseguirmos levantar, vocês vão ver o poder e o que Deus vai derramar. Mas por quê? Porque Deus trouxe uma revelação há algum tempo à minha vida acerca do ministério de louvor. E como eu nasci dentro do ministério de louvor no sentido de começar a caminhada, eu posso dizer para vocês de carteirinha, as estrelas que querem brilhar. Deus teve que trabalhar muito nessa questão. E trabalhou, e moeu inteirinha. E continua moendo, e vai moer até o final. Mas glória a Deus, recebo. A questão é o porquê que os ministérios de louvor estão tão corrompidos. Porque lá em Romanos 1 fala o quê? Que a idolatria por si próprio. Eu sou bom, olha a minha voz, olha como eu toco. Presta atenção, presta atenção. Olha, daí para e faz uma pose, panca pra mostrar que toca, ou que canta. Tá assim. Deus quer tirar isso da gente. Começou antes. Claro que durante o processo vai continuar acontecendo. Só que vocês nunca viram uma onda tão grande de pessoas com problema na identidade sexual nos ministérios de louvor. Dentro, em cima da plataforma e aprontando. Não só com o próprio, com o sexo oposto, mas principalmente com o mesmo sexo. Porque Romanos 1 fala o quê? Vamos ler lá? Já que Deus está me levando por esse lado, vamos ler. Aqui, Romanos 1, versículo 18. Creio que é aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, aqui está falando de pessoas de dentro, não é o ímpio. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis e de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Está aqui as passagens. Semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles escolheram dar de ombros para fazerem coisas. Como se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm.
estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem palavra, gente. Aqui, ó, contrato não é só um papel escrito, é a tua palavra dada. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, ou ensinam, distorcem as escrituras, dando a entender que está tudo bem, que não tem problema. Ai, sejam dignos de morte os que tais coisas praticam. Então, gente, nós temos que o quê? Ajudar vocês a irem, ajudar vocês a descobrirem o seu potencial, para que vocês sejam luz e não uma candeiazinha, mas a luz do Senhor em todo lugar. Louvor, nós estamos lutando para montar, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus Cristo. Mas nós estamos fazendo o contrário. A gente está começando de dentro para fora. Mas quando a gente começar, a gente vai ter que continuar de dentro para fora. Nunca poderemos esquecer. Todo o ministério de louvor, você sabe o que acontece? Acabou o louvor, ele vai para a rua bater papo. Você não vê eles na plataforma com a Bíblia. Vocês já viram? Difícil. Difícil. Sabe? Então, essas coisas têm acontecido. E Deus tem querido que a gente faça diferença. Tá? Então, olha só. Unção ou dominação. Ao estudarmos o livro do profeta Zacarias, percebemos Deus levantando 2 líderes chaves para a restauração do templo em Jerusalém, o qual fora destruído pelos babilônios. Esses líderes eram Josué e Zorobabel. Eles foram intitulados pelo anjo do Senhor como sendo as 2 oliveiras ou os 2 filhos do óleo. Zacarias 4,14. Pode ler para nós, Eric? Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Diante do Senhor de toda a terra. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, nós participamos de uma vigília. E nessa vigília, Deus me deu essa palavra. E eu não entendi bolhufas. E teve um dia à tarde, nosso carro estava quebrando muito. Qual aquela pecinha que parece uma lâmpadazinha? Vela. Vela, isso, essa aí. A gente comprava o jogo de vela, queimava. Comprava outro, queimava. Botava uma, queimava as 4. Gente, só a misericórdia, vocês não têm noção. Mas era uma guerra que a gente estava enfrentando em outras circunstâncias, com outro casal também, enfim. E nós fomos comprar e eu fiquei dentro do carro, porque eu já estava tão cansada de ficar, né, indo, voltando e tal. E eu fiquei dentro do carro e daí Deus me lembrou, vai ler de novo Zacarias. Aí peguei e comecei a ler Zacarias inteiro, para ver se eu entendi o que Deus estava querendo falar com essa palavra. E daquele dia eu também não entendi muito bem, mas eu só sei que a glória de Deus veio dentro do carro, gente. Eu estava sentada, daí eu me joguei assim para trás e sabe, eu não sei explicar, foi uma onda de luz, de calor e de alegria. E eu comecei a chorar, porque no meu espírito eu dizia, eu entendi, mas aqui eu não entendi. Só que eu entendi que eu não ia conseguir compreender com a minha mente natural. Então, há muitos anos atrás, Deus fala dessa palavra de Zorobabel, de Josué, né? E eu tenho entendido, através de outras confirmações de palavras proféticas, a questão do prumo de Deus, do ajuste do caráter, do voltar às raízes, voltar à essência. E hoje eu tenho entendido com muito mais autoridade e certeza. O que significou essa palavra? Olha quanto tempo depois. Quanto tempo de trabalhar de Deus.
Glória a Deus. Quase uma vida, né? 10 anos. Que bom. Pelo menos ele fez. Então, olha só. Havia uma poderosa unção de Deus os capacitando para desempenharem a árdua tarefa de restaurar o templo. Restaurar o templo. Lá era o templo. Hoje é o templo. E o culto em Jerusalém, ou a adoração. Então, eu sou o templo. As pessoas têm que, antigamente iam para o templo adorar. Hoje nós somos templo. Eu preciso que adorar o tempo todo, porque eu sou morada do Altíssimo. Então, restaurar o templo e a adoração em Jerusalém. Porém, Satanás começa a se infiltrar na liderança de Josué. Zacarias 3:1. Lê para nós, Dariane. E mesmo mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Fica claro que o objetivo de Satanás era demovê-los ou tirá-los da unção divina por meio de um padrão de liderança impositivo e dominador. Diante de tantos desafios, Josué e Zorobabel começaram a forçar a barra com o povo de tal forma que estavam violentando a unção que haviam recebido de Deus. Isso é muito sutil porque o espírito de dominação e controle estrategicamente usa uma capa de cuidado, de zelo, e a pessoa acaba interpretando a dominação e o controle que exerce como sendo parte da autoridade recebida por Deus. De fato, existe realmente, gente, uma linha fina entre essas duas coisas. Tem que haver uma sintonia com Deus para realmente não se passar. É fato. E vez por outra pode haver um ultrapassar, mas a gente tem que estar atento à voz do Senhor. Para o quê? Opa, você ultrapassou a linha limítrofe, volta. Já me peguei fazendo isso e tive que retroceder. E vigiar para não fazer de novo. Não devemos confundir a dominação com a autoridade. São coisas parecidas na prática, mas muito diferentes e opostas na sua motivação. Por que é na motivação, gente? A prática é muito igual, porque você reveste ela com cuidado. Mas a motivação é o quê? O cuidado, o zelo, ele demonstra o quê? Ensinamento e enviar os liderados. Mas se a motivação for medo de perder, medo de perder a autoridade ou de qualquer coisa parecida, já é controle e dominação por causa daquele sentimento de medo. Então olha só, Deus revela os bastidores da situação do profeta Zacarias. Aqui entra o ministério profético com o intuito de discernir estes ataques, os quais líderes não podem perceber. Espiritualmente, Zacarias viu o que estava acontecendo e traz uma forte admoestação. Zacarias 4:6. Lê pra gente, Hélio. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Admoestação, uma chamada de atenção. Gente, vocês estão certos, porém presta atenção. Não é por força nem por violência. Né? Não, tá certo, essa é a linha, mas presta atenção, não perde o fundamento, não perde o princípio. A gente não pode rebolar de certa forma a sair dos princípios e fundamentos. A admoestação. Eita, Edinho, vai ter muita coisa para arrumar aí. Então, um dos mais elevados princípios de batalha espiritual é entender que o Senhor dos Exércitos proíbe o espírito de manipulação e controle. Se houver uma presença disso, o que acontece? Ele se retira, ele se entristece. Se não for por essa advertência, todo o projeto de restauração poderia ter sido abortado. Graças a Deus pelos profetas atentos à revelação divina e mais ainda pelos líderes quebrantados diante da correção profética. É fácil ser corrigido? Aqui a admoestação foi de correção. Então tem que ter, lembra, voluntariedade?
tem que ter a correção e o coração voluntário do líder, porque líder detesta ter que aceitar ou receber que errou ou qualquer coisa parecida. Ter que, poxa, realmente, eu agi assim ou eu agi assado, ó, me perdoa, eu errei, eu vou estar vigiando, eu vou mudar a minha postura. Não, eu não fiz isso. Isso é o que a gente mais ouve, não é nada disso. Eu não agi assim. Ou então, não, isso está errado. Você interpretou de outra maneira. Mas ele não admite que ele agiu daquela maneira. Porque ele não consegue ver que ele erra. Ou se ele mostrar que ele errou, a pessoa vai achar o que dele? Que tipo de líder? Agora, pior ainda é quando você não admite, tá na cara que você errou e você continua batendo pé. Daí você realmente está mostrando quem você é. Graças a Deus, então, pelo coração quebrantado. A ação presente do Senhor dos Exércitos, lutando as nossas lutas, requer um espírito de liderança ausente de dominação e de força humana. A unção repele a dominação e a dominação repele a unção. O espírito de dominação e humanismo violenta a unção e arrefece o verdadeiro mover de Deus. O pior é que quando um líder abandona o quebrantamento e o amor à correção, ele assimila um sinistro desejo de ser endeusado. O que é ser endeusado? Adorado, se colocar no lugar de Deus. Então eu preciso, vez por outra, me quebrantar.